Disse: vi então, e eis cavalo branco, e o seu cavalheiro com arco, e foi-lhe dada uma coroa, e ele saiu vencendo para vencer. Ele viu cavalo. O que é mais lindo do que cavalo branco, correndo com toda a força? Ele viu livro. O livro estava fechado. O livro estava selado. O selo foi quebrado. E cavalo branco avançou. O que significa este selo? Este selo que é o cavalo branco. Nós sabemos que muitos capítulos de Apocalipse e Daniel nos dão uma série de acontecimentos. E este é desses capítulos. É uma série dos acontecimentos desde o tempo de João até... O cavalo é branco porque branco tem significado todo especial. Branco representa a pureza. E no livro de Apocalipse, muitas vezes encontramos esta cor branco para mostrar a pureza. Em Apocalipse, o primeiro capítulo, Cristo é exaltado e aparece com cabelos brancos como lã. Depois, em Apocalipse 2, aos fiéis está prometido uma pedra branca. Em Apocalipse 3, os fiéis estão representados com vestimentos brancas. Em capítulo 4, os anciões aparecem com vestidos brancos. Em Apocalipse capítulo 6, aos mártires são dados vestes brancos. Em capítulo 7, a multidão incontável aparece com vestes brancos. Apocalipse 14, o Filho do Homem vem numa nuvem branca. E viu o céu aberto, e eis cavalo branco. O que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. De branco. Apocalipse 20. Deus está sentado sobre trono que é branco. Uma noiva usa vestido branco. Geralmente não vestido vermelho ou qualquer outra cor, amarelo. Uma noiva usa vestido branco para mostrar a pureza. Branco representa a pureza. Nós podemos ver muitos símbolos que mostram isso. No Canadá, onde eu moro, no inverno, às vezes a gente olha paisagem e pode ter lama, muita sujeira. E a gente vai para a cama vendo tudo isso e levanta de manhã, está tudo branco. A neve cobriu tudo. E Deus promete que quando nós pedimos perdão dos nossos pecados, Ele perdoa os nossos pecados e torna os nossos pecados brancos como neve. Porque branco representa a pureza. Por que este símbolo está sendo usado? Porque quando o Evangelho começou a ser espalhado para o mundo, os primeiros apóstolos pregaram uma mensagem completamente pura, sem contaminação nenhuma. Era uma mensagem pura, representada pela cor branca. Por que foi tão puro? Porque eles receberam a mensagem dos lábios de Jesus. Não havia nada de contaminação. A mensagem era verdadeira e pura. E eles começaram a pregar esta mensagem para todo mundo, então conhecido. E em pouco tempo, a mensagem se espalhou como fogo. E pessoas em muitos países começaram a aceitar a mensagem pelo poder de Deus. Era o cavalo branco que representava a primeira parte da mensagem. Não fiquem aflitos. Creiam em Deus e creiam também em mim. Na casa do meu pai há muitos quartos.
e eu vou preparar um lugar para vocês. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito. E depois que eu for e preparar um lugar para vocês, voltarei e os levarei comigo, para que onde eu estiver, vocês também estejam. E vocês conhecem o caminho para o lugar onde eu vou. Então Tomé perguntou: Senhor, nós não sabemos aonde é que o Senhor vai. Como podemos saber o caminho? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode chegar até o Pai a não ser por mim. Agora que vocês me conhecem, conhecerão também o meu Pai. E desde agora, vocês o conhecem e o têm visto. Senhor, mostre-nos o Pai, e assim não precisaremos de mais nada. Faz tanto tempo que estou com vocês, Felipe, e você ainda não me conhece? Quem me vê, vê também o Pai. Por que é que você diz, mostre-nos o Pai? Será que você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? O que eu digo a vocês, não digo em meu próprio nome. O Pai, que está em mim, é quem faz o seu trabalho. Creiam no que lhes digo. Eu estou no Pai, e o Pai está em mim. Se vocês não creem por causa das minhas palavras, creiam pelo menos por causa das coisas que eu faço. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem crê em mim fará as coisas que eu faço, e até maiores do que estas. Pois eu vou para o meu Pai, e tudo que vocês pedirem em meu nome, eu farei, a fim de que o Filho revele a natureza gloriosa do Pai. Eu farei qualquer coisa que vocês me pedirem em meu nome. Se vocês me amam, obedeçam aos meus mandamentos. Eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro auxiliador, o Espírito da Verdade, para ficar com vocês para sempre. O mundo não pode receber esse Espírito, porque não o pode ver, nem conhecer. Mas vocês o conhecem, porque Ele está com vocês e viverá em vocês. Não vou deixá-los abandonados, mas voltarei para ficar com vocês. Daqui a pouco, o mundo não me verá mais, mas vocês me verão. E porque eu vivo, vocês também viverão. Quando chegar aquele dia, vocês ficarão sabendo que eu estou no meu Pai, e que vocês estão em mim, assim como eu estou em vocês. A pessoa que aceita e obedece aos meus mandamentos, prova que me ama. E a pessoa que me ama será amada pelo meu Pai. E eu também a amarei, e lhe mostrarei quem sou. Então Judas, não Judas Iscariotes, perguntou: Senhor, como será possível que o Senhor mostre somente a nós, e não ao mundo, quem o Senhor é? A pessoa que me ama obedecerá a minha mensagem, e o meu Pai a amará. E o meu Pai e eu viremos viver com ela. A pessoa que não me ama não obedece a minha mensagem. E a mensagem que vocês estão escutando não é minha, mas do Pai que me enviou. Mas agora, olhamos e temos a segunda parte. Diz: quando abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizendo: vem. E saiu outro cavalo vermelho.
E ao seu cavaleiro foi lhe dado tirar a paz da terra para que os homens se matassem uns aos outros. Também lhe foi dada uma grande espada. Versículos 3 e 4. Agora não temos mais o vestido branco e puro. Agora está manchado. Manchado com a cor vermelha. Agora o vestido não é mais puro. Nós olhamos o livro, olhamos o selo e abrimos o próximo selo e olhamos um cavalo agora vermelho. Vermelho representa a cor do sangue. Disse que os homens mataram uns aos outros. Que coisa triste. Na primeira era do Evangelho, a mensagem era branca, pura. Mas entrou uma outra fase, uma fase de perseguição. Uma fase em que o pagão matava o cristão. Uma fase que era difícil ser um cristão. Porque era proibido pela lei. Qualquer pessoa que aceitasse a Cristo e estudasse a Bíblia era considerado grande criminoso. E podia ser castigado, preso e até morto. E não demorou muito, depois do tempo de Cristo, que houve uma grande perseguição. No tempo dos nossos antepassados, não teríamos tomado parte com eles no derramamento do sangue dos profetas. Assim, vocês testemunham contra si mesmos, que são descendentes dos que assassinaram os profetas. Acabem, pois, de encher a medida do pecado dos seus antepassados. Serpentes! Raça de víboras! Como vocês escaparão da condenação ao inferno? Por isso, eu lhes estou enviando profetas, sábios e mestres. A uns vocês matarão e crucificarão. A outros açoitarão nas sinagogas de vocês e perseguirão de cidade em cidade. E assim, sobre vocês, recairá todo o sangue justo, derramado na terra. Desde o sangue do justo Abel, até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem vocês assassinaram entre o santuário e o altar. Eu lhes asseguro que tudo isso sobrevirá a esta geração. Três milhões de pessoas ou mais se morreram. Um dos pais da igreja, Tertuliano, fez uma declaração. Ele disse: o sangue dos mártires é semente. Que os inimigos do cristianismo descobriram? Descobriram que cada vez que matavam um cristão, outros surgiram para tomar o seu lugar. Quanto mais eles perseguiam os cristãos, eles descobriram que era impossível acabar com o cristianismo por causa do poder da mensagem. E quando alguns foram mortos, outros tomaram o seu lugar e continuaram dando a mensagem. Um outro
pai da igreja disse que os cristãos são como um campo de relva. Quanto mais frequentemente cortado, tanto mais cresce. Eram os valentes que não se importaram, não importaram a sua própria vida, seu próprio conforto. Eles achavam tão importante obedecer a Cristo, era mais importante do que a própria vida. Ser cristão era crime punível com a morte. E muitos morreram por este crime. Não porque roubaram, não porque assassinaram alguém, não porque foram desonestos, não porque prejudicaram alguém, simplesmente pelo fato de seguir a Cristo e quer levar uma mensagem de Cristo. O líder dos apóstolos está morto. Mas eles não vão deixar a sua mensagem morrer. Quando falamos sobre como esse pequeno grupo marginal de homens acuados começou um novo movimento... Como isso pôde acontecer? 12 homens, em uma corrida contra o tempo para salvar o mundo. Quando pensamos sobre todos os obstáculos no caminho, perseguições, martírios, crucificações... É um dos acontecimentos mais impressionantes da história da... Os apóstolos se trancaram em um quarto por medo. Eles não tinham a menor ideia do destino que os aguardava. Os 12 escolhidos. O mais importante sobre os apóstolos é o nome, os 12. Por que não 9 ou 14? 12 é um número muito simbólico. São as 12 tribos de Israel. Seu espírito era um poder galvanizador. Principal. Eles se sentiam confiantes para sair e espalhar a mensagem. É nesse momento que eles passaram de discípulos a apóstolos, os mensageiros de Deus. O termo apóstolos vem da palavra grega apostoli, que significa enviar à frente, enviar numa missão. Eles estavam encarregados de espalhar a mensagem de Jerusalém aos confins da terra. Mas antes de conquistar o mundo, eles teriam que enfrentar a Palestina, um passo de cada vez. Era um movimento pequeno no começo. Não existiam igrejas, catedrais. Nada estava sendo construído. Eu imagino que ficaria surpreso, se não horrorizado, com a instituição da igreja dos dias de hoje. Os deuses. Por isso eles estão causando esses problemas. Esse é o principal motivo que levou à perseguição dos primeiros cristãos. Sempre que acontecia um desastre em uma cidade e os cristãos estavam lá, eles naturalmente eram considerados culpados. Paulo se estabeleceu de uma forma um tanto audaciosa como o apóstolo dos gentios. Aparentemente, Paulo achava que a mensagem de salvação não era só para os judeus. A mensagem da salvação de Deus deveria atingir todo o mundo. E ele acreditava que tinha sido convocado por Cristo para levar essa mensagem aos gentios. Ele foi preso em Jerusalém e levado a Roma para ser julgado. O livro de Atos termina com Paulo preso em Roma. Paulo estava atrás das grades. Tiago havia morrido. E Pedro desapareceu. Barnabé foi esfolado até a morte na Armênia. Tomé foi morto com lanças. Por assassinos na Índia. André foi executado numa cruz em forma de X, provavelmente para aumentar o sofrimento. Era o tempo que o pagão perseguiu o cristão, mas agora a coisa vai ficar pior. Olhamos o próximo versículo e disse João, falando... Ainda do mesmo assunto, disse, quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo, vem. Então vi, e eis que um cavalo preto, o seu cavaleiro com uma balança na mão, e ouvi uma como voz no meio dos quatro seres viventes dizendo,
uma medida de trigo por 1 denário. 3 medidas de cevada por 1 denário. E não danifiques o azeite e o vinho. Aqui, então, vemos um cavalo preto. Agora as coisas estão ficando pretas. Um vestido branco e puro, manchado de sangue, e agora completamente contrário ao primeiro. Preto. E balança, e negócios, vendendo e comprando. Porque houve uma época que chamamos a Idade Escura, os historiadores chamam, no tempo do cristianismo, que o cristianismo não seguiu mais a Bíblia. Em vez das doutrinas ser puras, como chegaram da Bíblia, se tornaram negras, totalmente transformadas. O selo aqui, do cavalo preto, representa uma época triste na história do nosso mundo. Uma época em que o paganismo entrou na igreja. Em vez de seguir as doutrinas da Bíblia, eles misturaram a religião com o paganismo. Eles até adoravam, às vezes, demônios. Os próprios cristãos, adorando a Deus e adorando demônios ao mesmo tempo, se isso for possível. E começaram a mudar as doutrinas da Bíblia. Não liam mais a Bíblia. E muitas coisas que entraram na igreja naquele tempo ainda restam. Nós temos muitas coisas dentro do cristianismo que vêm do paganismo. Eu vou usar um exemplo. Alguém pode me dizer o que um coelho tem com a ressurreição de Cristo? A ressurreição de Cristo chamamos Páscoa. O que isso tem a ver com coelho? Ou um ovo de chocolate? Mas eles adoravam o coelho. O pagão adorava o coelho. Porque o coelho era um animal que reproduzia muitos. Alguém já criou coelhos? Eu criei como menino. Eu tive um coelho. Não demorou muito que eu tinha dúzias de coelhos. Eles achavam isso um sinal de fertilidade e eles adoravam até o coelho. E hoje, até hoje, na Páscoa, tem coelhos e ovos. Daquele tempo, porque foi o paganismo que trouxe isso dentro da igreja. Eu poderia usar muitas mais ilustrações. Sempre é muito simples, quer dizer, é simples realmente. Jesus, ninguém sabe quando é que ele nasceu, ninguém sabe quando é que ele morreu, em que anos morreu, nem em que dia morreu. É no 14 de Nisan, mas não sabe precisamente e tal. Faz isso para estudos e mais estudos. Acerca do nascimento, o nascimento, portanto, o nascimento de Jesus é celebrado a partir do século IV, do Papa Júlio I, mais ou menos, de Júlio I, por causa do Deus Sol, do Deus Mitra, e por causa das Saturnais portanto, do Império Romano. Portanto, havia o grande Deus Sol, com as Saturnais, era o Deus do Império Romano, defensor do Império Romano, o Sol, que depois que nos traz a Atenas. É Jesus Cristo, porque os cristãos, a certa altura, com a liberdade, que tiveram a sua liberdade, depois do Constantino, começaram a cristianizar tudo aquilo que era pagão. As festas pagãs, nós somos fruto de imensas festas pagãs. Portanto, cristianizamos as festas pagãs, o que é absolutamente normal, e portanto, é uma questão cultural, nada mais. Portanto, nós vamos às nossas festas católicas, mormente católicas, porque os protestantes, nossos irmãos protestantes, não têm isso, mas nós católicos temos estas festas, com todo o seu folclore, as suas coisas, para bem, para mal, mas tudo isto vem do paganismo. Cristianizamos realmente as festas pagãs e temos as nossas festas pagãs. Nós, esta festa, que é lindíssima, que é o Natal, ele nasceu. Quando é que nasceu? Não me interessa absolutamente. O Constantino era um soldado, um capitão do paganismo, o pagão. Mas um dia ele disse que viu nas nuvens a formação de uma cruz. E disse que ele ouviu uma voz dizendo: sob este signo vencerás. E ele imediatamente se tornou cristão. E ele mandou todo o seu exército tornar cristão. E ele, então, foi para o rio e atravessou o rio com os soldados e mandou todos se mergulhar e disse para eles: todos agora são cristãos. Mas não eram cristãos.
nunca havia aceitado Cristo. Era somente um símbolo, era um pagão, cada um era um pagão batizado, não é? Um pagão batizado não é um cristão. E eles continuaram. E naquele tempo, então, eles começaram a perseguir qualquer pessoa que não aceitasse o cristianismo. E agora uma coisa curiosa. As coisas mudaram. As coisas se tornaram pretas. Eles usaram negócios. Eles pagaram $20 em dinheiro americano, equivalente, e uma muda de roupa para qualquer pessoa que se tornasse cristão. E foi naquele tempo que os sacerdotes começaram a cobrar para muitas coisas. É mais ou menos isso, Padre Basílio? Pastor, mais ou menos isso? Pelo que eu sei é isso, o Natal foi chamado para essa data por causa da festa romana do Deus Sol e do período da Saturnália, que tinha o costume de troca de presentes também. Então o imperador romano aproveitou a igreja aproveitou a data para iluminar o menino Jesus e tirar o foco do sol para Jesus. Disse que a religião é de graça. Nós não deveríamos pagar para receber a mensagem de Deus. Mas os ministros e os bispos começaram a cobrar e ficar ricos. E os negócios entraram dentro da igreja no tempo do cavalo preto. Nós não deveríamos pagar para receber a mensagem de Deus. Mas os ministros e os bispos começaram a cobrar e ficar ricos. E os negócios entraram dentro da igreja no tempo do cavalo preto. E em vez do pagão perseguir o cristão, agora o cristão começou a perseguir o pagão. Pior ainda, não é? Mas as coisas vão piorar mais. O que pode ser pior do que a cor preta? Vamos ler o próximo versículo e vamos ver. Outra vez em Apocalipse, capítulo 6, e lemos agora, quando o Cordeiro abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente dizendo, vem. E olhei e eis um cavalo amarelo, e o seu cavaleiro sendo chamado Morte. E o inferno o estava seguindo e foi-lhes dado autoridade sobre a quarta parte da terra, para matar a espada pela fome, com a mortandade e por meio das feras da terra. Por que a cor amarela? Em inglês não disse amarelo, em inglês disse pálido, sem cor. Quando era menino, voltando para a juventude, às vezes no inverno tivemos um pouco de frio, pouco mais do que tem em São Paulo.
Sei que vocês têm uns dias frios em São Paulo aqui, mas nós às vezes enfrentamos 40, 50 graus negativos. E era muito perigoso ficar muito tempo fora. Mas como crianças nós gostávamos de brincar fora. E quando os dedos ficavam com muito frio, se tornavam vermelhos. E às vezes até escuros. Mas quando perderam toda a cor, ficaram como uma pedra quase transparente. Então sabíamos que era perigoso, porque haviam congelados. E nós tivemos que entrar na casa, minha avó sabia bem o que fazer. Uma vez que o dedo, a orelha, o nariz se congela, não pode esquentar rapidamente. É muito perigoso. Pode até perder o dedo se esquentar rapidamente. Minha avó olhava, está vermelho? Não se preocupe. Dói muito, mas não se preocupe. Está meio preto? Não se preocupe. Mas está pálida, amarelo. É perigoso. Ele pegava neve e gelo, esfregava, até o dedo começou a mudar de cor e voltar a viver. A pior cor é uma coisa, a cor da morte. Agora temos um cavalo amarelo. Um cavalo que não tem mais vida. Agora representando a cor da morte. É incrível saber que muitas pessoas vivos, a Bíblia diz que são mortos. São mortos espiritualmente. E a igreja do cristianismo realmente, num certo sentido, morreu espiritualmente. Naquele tempo, a igreja resolveu tomar umas decisões tristes. Houve um tempo que a igreja, em vez de pregar o evangelho das escrituras sagradas, começou a desrespeitar a Bíblia totalmente. E quando começaram a fazer isso, a igreja ficou sem Bíblia. E quando a igreja ficou sem Bíblia, a igreja ficou sem mensagem. E quando a igreja ficou sem mensagem, ficou sem missão. Se tornou uma igreja morta. E nós sabemos que o cavalo branco ainda está passando por aí. O cavalo vermelho ainda há perseguição no mundo. O cavalo preto ainda tem pessoas que não seguem as doutrinas de Cristo. E até hoje tem igrejas que não pregam mais a Bíblia. Não têm a mensagem de salvação, o evangelho eterno para levar para todo mundo. Não têm uma missão preciosa para ir para os campos missionários e pregar o evangelho. Foi um tempo triste de perseguição. A igreja, se pode crer, mas é verdade. A história confirma. A igreja cristã proibiu as pessoas a ler a Bíblia. Era contra a lei do país e a igreja mandava no país. E durante muitos anos era um crime de ler a Bíblia. E alguns cristãos ainda queriam ficar com a Bíblia. Qualquer pessoa que fosse apanhado com a Bíblia na mão ou em sua casa, foi levado e queimado na estaca. Queimado vivo. Quanta perseguição naquele tempo. O pagão matou 3 milhões de cristãos, como dissemos. Mas a igreja matou 50 milhões. Simplesmente porque queriam ser fiel à Bíblia e a igreja não seguia mais a Bíblia. A maior parte da igreja do cristianismo estava seguindo as doutrinas do paganismo e não seguia mais a Bíblia. E ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados.
Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel traduzido é, Deus conosco. Miqueias predisseram a vinda do Messias de uma forma que depois foi confirmada pelo Novo Testamento. A jovem conceberá e dará à luz um filho, e o chamará pelo nome Emanuel. Apocalipse capítulo 13. E adoraram a todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Apocalipse capítulo 13. Para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Apocalipse capítulo 14. E a fumaça do seu tormento sobe para todo sempre, e não tem repouso, nem de dia nem de noite, os que adoram a besta e a sua imagem e aquele que receber o sinal do seu nome. Apocalipse capítulo 6. E, havendo aberto o quarto selo, ouvi a voz do quarto animal, que dizia: Vem e vê. Daniel capítulo 7. Cheguei-me a um dos que estavam perto e pedi-lhe a verdade acerca de tudo isso. E ele me disse e fez-me saber a interpretação das coisas. Estes grandes animais, que são quatro reis, que se levantarão da terra. Mas os santos do Altíssimo receberão o reino e possuirão o reino para todos sempre de eternidade em eternidade. Então, tive desejo de conhecer a verdade a respeito do quarto animal, que era diferente de todos os outros, muito terrível, cujos dentes eram de ferro, e as suas unhas, de metal, que devorava, fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobrava. E também das 10 pontas que tinha na cabeça e da outra que subia, de diante da qual caíram 3, daquela ponta, digo, que tinha olhos, e uma boca que falava grandiosamente, e cuja aparência era mais firme do que o das suas companheiras. Eu olhava, e eis que essa ponta fazia a guerra contra os santos e os vencia. Até que veio o ancião de dias, e foi dado juízo aos santos do Altíssimo, e chegou o tempo em que os santos possuíram o reino. Disse assim: o quarto animal será o quarto reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos, e devorará toda a terra, e a pisará aos pés, e a fará em pedaços.
E proferirá palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei, e eles serão entregues nas suas mãos por um tempo, e tempos, e metade de um tempo. Mas o juízo estabelecer-se-á, e eles tirarão o seu domínio, para o destruir e para o desfazer até ao fim. E o reino, e o domínio, e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será um reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Aqui findou a visão. Quanto a mim, Daniel, os meus pensamentos muito me espantavam, e mudou-se em mim meu semblante, mas guardei essas coisas no meu coração. Apocalipse capítulo 6. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno seguia, e foi-lhes dado poder para matar a quarta parte da terra com espada, e com fome, e com peste, e com as feras da terra. Ele era uma espécie de Deus. E ele vai retornar. Vocês todos são meus filhos. Estão perdidos porque seguem líderes cegos. Chega de falsos deuses. Eu estou aqui agora. Terás outros deuses em oposição a mim. Não farás para ti nenhuma imagem esculpida. Juntos vamos limpar a terra para os mais fortes. Somos todos nós contra um Deus. Nós vamos tomar tudo que eles têm. Ele quer destruir este mundo. Bilhões de pessoas mortas. Tudo o que eles construíram cairá. Deuteronômio capítulo 4. Então, o Senhor vos falou do meio do fogo, a voz das palavras ouvistes, porém, além da voz, não vistes semelhança nenhuma. Porém, além da voz, não vistes semelhança nenhuma. Então, vos anunciou ele o seu concerto, que vos prescreveu, os 10 mandamentos, e os escreveu em 2 tábuas de pedra. Também o Senhor me ordenou, ao mesmo tempo, que vos ensinasse estatutos e juízos, para que os fizesses na terra qual passais a possuir. Guardai, pois, com diligência a vossa alma, pois semelhança nenhuma vistes no guardai, pois, com diligência a vossa alma, pois semelhança nenhuma vistes no... Vocês todos são meus filhos. Estão perdidos porque seguem líderes cegos. Pois, com diligência a vossa alma, pois semelhança nenhuma vistes no dia em que o Senhor, vosso Deus, em Horebe, falou convosco, do meio do fogo.